Mateus capítulo 6, versículos 12, 14 e 15. A Bíblia diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Verso 14, verso 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu preciso do perdão de Deus, e por isso que Jesus falou: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pai, perdoa as nossas dívidas. O nosso objetivo é falar um pouquinho sobre a segunda parte dessa oração. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí Jesus vai colocar um elemento complicado no processo da oração. Há coisas que impedem as nossas orações. Muitas vezes nós não compreendemos que perdoar os nossos semelhantes é um compromisso obrigatório, não é condicional, não é opcional daquele que um dia foi perdoado por Deus. Você já foi perdoado por Deus? Graças a Deus. Você precisa do perdão de Deus? Eu preciso e você também. O que Jesus está nos ensinando é que se nós desejamos que o Senhor nos perdoe, nós precisamos aceitar o compromisso de usarmos o mesmo critério de graça que Deus tem usado para conosco, para com todas as pessoas que têm falhado ou que têm machucado a nossa vida. Uau! Difícil, pesado, complicado, mas não é opcional. Jesus disse assim: com a medida que vocês medem os outros, vocês também serão medidos. Uau! Se os seus olhos são ruins e só conseguem perceber o mal e não a possibilidade do bem, a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer: olha que profunda treva há na sua alma. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar o bem que Deus pode fazer também na nossa vida. Bom, quando Jesus está tratando desse tema, você pode imaginar que não foi muito fácil para os discípulos entenderem, e a gente vai perceber em outros lugares dos evangelhos a mesma reação que você e eu temos quando a gente tem que lidar com essa questão do perdão. E isso vai aparecer em Mateus 18, a partir do verso 21. E então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Qual é o limite? E aí ele dá uma de bonzinho: até 7 vezes? Porque 7 é um número divino, né? Bonito, maravilhoso. Tá bom, já perdoei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já deu, passou, agora chega. E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. E quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. E como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida
e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. E então o seu conservo, caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. E então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Mas a realidade espiritual que Jesus está ensinando para a gente é que, se um dia você foi perdoado por Deus, restaurado pela sua graça, então Deus o chamou para ser agente de perdão e restauração nessa terra. E isso não é algo opcional, é algo que Deus quer, é propósito de Deus na sua vida. Por que Ele quer isso de você? Essa é a primeira pergunta. Por que Deus quer isso de você? Bom, por causa de justiça e de graça. O que significa isso, pastor? Se Deus é santo e justo, e Ele pode perdoar você, por que você que é injusto e pecador, não pode demonstrar a mesma graça com o pecado dos outros? Isso seria injustiça. Mas, se você é alguém que experimentou o poder transformador da graça e não quer repartir esse poder transformador da graça, então é um problema de graça também, não só de justiça. A Bíblia tem alguns valores que são muito fortes nessa questão. Romanos capítulo 12, versículos 19 a 21 vai dizer assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu tive muita dificuldade para entender esse negócio de perdão, até que eu tive filhos. E aí eu comecei a entender como é que funciona a dinâmica da cabeça de Deus, do Pai. Ele é Pai. O que Deus está dizendo é o seguinte: quem trata os erros não é você, é o Papai do céu. Bom, nós éramos 4 irmãos em casa, né? Era uma tropa. Você pode imaginar, se você já teve vários irmãos, sabe como é que funciona a dinâmica dos irmãos. Tem um sempre que chora, né? Tem um que sempre faz o drama e parece que na hora H ele consegue conquistar o coração do pai para dizer: olha, me bateram, mexeram em mim. Está entendendo? Sabe como funciona, né? Eu tinha um irmão, o Dudu, né, que ele tinha 2 armas fulminantes. A botinha que ele usava, e quando ele chutava a canela da gente, eu vou lhe dizer, era de arrebentar. E a segunda arma eram os seus dentes, porque quando ele mordia parecia um crocodilo que não abria a boca, e aquilo ia assim que dava até raiva, né? Bom, cada um tinha o seu jeito, sua maneira, 4 irmãos, então aquela confusão. Mas havia uma coisa que o papai não aceitava:
mesmo que um irmão estivesse errado, quem disciplinava era só o papai. Por isso a Bíblia vai dizer, olha, não é opcional, como não era opcional na minha casa. Eu me lembro que brigamos com uma vez, eu e minha irmã, acho que já contei isso aqui para você, e o papai ficou bravo com a gente e disse assim, olha, vocês estão de castigo, e vocês não podem conversar um com o outro. E aí ele nos colocou de castigo na sala, e a gente ficava pertinho um do outro, mas não podia falar com o outro. Meu pai... E aí a gente fazia careta, e um começava a dar risada. A gente fazia de conta, olhava para o lado, olhava para o outro, para ver se o pai não estava vendo, e daqui a pouco a gente estava conversando. Porque não tem sentido na família, no contexto da nossa casa, a gente tem inimizade. Como não há sentido no contexto da família de Deus para haver inimizade. Então papai usou uma técnica interessante. Ele mostrou para a gente quanto a gente sentia falta um do outro. Se você tentar viver a tua vida isoladamente, você vai ver que a tua vida vai ficar horrível. E você precisa do contato e da comunhão. E vou dizer mais, o mais difícil é perdoar quem a gente ama muito. Porque as coisas que essa pessoa que a gente ama muito fazem conosco, machucam mais, porque essas pessoas são significativas na nossa vida. Por isso, o perdão é algo que Deus espera de mim. E é importante a gente entender como é que funciona o perdão. Perdão no nosso relacionamento com pessoas não é uma emoção. Ah, eu estou sentindo que agora... Não, perdão é uma decisão, é um ato da minha vontade, não das minhas emoções. O perdão é uma decisão de não levantar mais ofensa perante 3 pessoas: Deus, os outros e eu mesmo. E outra coisa que a gente vai aprender na Bíblia é que ofertar esse perdão é uma oferta unilateral. Ela não depende dos méritos do ofensor. É uma ação restauradora do amor de Deus para gerar transformação na vida do outro. A Bíblia diz alguma coisa que é tremenda, a gente não entende a dinâmica de Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos 12, verso 20, antes, se o teu inimigo tiver fome, faz o quê? Mata o danado, é isso? O que fala a Bíblia? Se ele tiver fome, faz o quê? Dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Existe uma dinâmica dentro da mente humana muito importante de você conhecer. É assim que Deus trabalha conosco. Pode ter certeza que a sua conversão, a sua busca da graça de Deus, na maioria das vezes, foi um ato do amor de Deus que quebrantou o teu coração. Foi a misericórdia de Deus quando você não merecia, porque você sabia quem você era, que bateu, alcançou a tua alma e mexeu com você, e você se foi quebrantado por causa disso. Então a Bíblia vai nos ensinar que quando eu decido não perdoar, coisas ruins acontecem comigo. Você está entendendo o que eu estou falando? Presta atenção. Quando eu decido não perdoar, coisas ruins acontecem com quem? Comigo. O que acontece com a gente quando a gente decide não perdoar? Tá? Hebreus 12, versículo 15, vai dizer para a gente que vai nascer, vai brotar dentro do nosso coração e vai ficar enraizado dentro da nossa alma. E à medida em que essa raiz que vai estar lá dentro do nosso coração, essa planta, está lá criando as suas raízes no meu coração e na minha alma, ela for crescendo,
Na medida em que isso acontece, essa raiz chama-se amargura, essa planta chama-se amargura, ela vai perturbar a mim e a todas as pessoas que vão estar na minha volta. Sabe o que é amargura? Você já sentiu gosto de cabo de guarda-chuva na boca? Sabe, quando você está com aquele treco assim, que está assim, pulando, beltrando, e parece que a boca da gente está com gosto de cabo de guarda-chuva. Bom, eu nunca chupei cabo de guarda-chuva, mas sabe aquele gosto ruim que fica dentro da gente? Aquele negócio assim. E a Bíblia diz que isso perturba a mim e perturba a todo mundo que está na minha volta. O amargurado não consegue ser feliz em nenhum lugar, porque ele leva a sua infelicidade dentro da sua alma. E ninguém consegue ficar perto do amargurado, porque ele lança essa coisa amarga para fora, e a gente vai sentindo o amargor da vida, só pelo fato de estar do lado dessa pessoa. O que a Bíblia está ensinando para a gente é que quando eu não perdoo, a amargura vem no nosso coração, e a amargura nos adoece. Gente, essa amargura faz a gente ficar doente. E eu não estou brincando, eu estou falando literalmente doente. Hoje a medicina pode dizer para você que existe uma série de doenças chamadas doenças psicossomáticas, tá? Que nada mais são do efeito da nossa alma, do nosso psique no nosso corpo. São doenças de verdade. Você vai lá, vai dar diagnóstico da doença. Só que você trata o dedão do pé, ele muda de dedão, vai ficar doente o outro dedão. Aí você trata o coração, ele vai dar problema no ombro. E você trata, e a pessoa é doente, ele não está doente. E a Bíblia fala que essas doenças, elas têm a ver com aquilo que a gente carrega dentro da alma. É por isso que o dom da cura não vem no singular na Bíblia, ele vem como os dons da cura, porque eu preciso de várias intervenções diferentes de Deus para ser curado, e uma delas é confessar uns aos outros os nossos pecados, para sermos curados, é ser tratado dentro da alma, falar o que está aqui, para Deus poder mexer. Para com isso, decide alguma coisa importante que vai dar novo rumo para a tua vida. E eu quero dizer para você que não existe um homem ou uma mulher sequer na face da terra que não experimente ofensas, que não tenha um amigo que o traiu, que não tenha um filho ingrato, que não tenha parcialidade dos pais, que não viva uma palavra áspera, uma acusação falsa, uma data especial esquecida. Enfim, queridos, motivo para guardar coisa ruim no coração, todo mundo tem todo dia. Agora eu tenho que tomar algumas decisões importantes na minha vida. E a única maneira da gente ser curado dessa doença chamada amargura é quando a gente libera perdão. E aí nós podemos perdoar e liberar aquilo que está fazendo mal na nossa vida. A gente tem que tomar uma escolha, fazer uma decisão, fazer uma escolha. Ou nós perdoamos ou nós nos tornamos ressentidos. Ou nós aprendemos a amar apesar dos defeitos, ou nós nos tornamos pessoas que odeiam. Ou nós estabelecemos relacionamentos, ou a gente vira aquele que se esconde atrás dos muros da sua dor. E eu tenho que tomar decisões na minha vida. E a palavra de Deus vai nos ensinar que a decisão que Deus espera é intencionalmente perdoar as pessoas. Corrie ten Boom foi uma prisioneira da Segunda Guerra Mundial num campo de concentração nazista. E ela viu e viveu coisas terríveis. Ela escreveu um livro chamado Refúgio Secreto, que diz como ela conseguiu sobreviver nesse campo de concentração. Mas um dia ela estava pregando, ela se tornou uma pregadora do Evangelho. E no final de uma palestra apareceu um
guarda de um campo de concentração. E a procurou. E olhou nos olhos dela. E queridos, a gente não esquece. Coisas que são tremendamente marcantes e significativas na nossa vida, a gente não esquece. Então ela vai escrever nesse livro que quando ela viu o homem, deu um treco ruim aqui no estômago, sabe? Aquele E o homem chegou bem perto dela. E estendeu a mão para ela. E disse assim: eu vim aqui porque eu sei que te fiz muito mal, mas eu vim para pedir perdão. E ela conta nesse livro que não foi fácil estender a mão. Que parecia que a mão pesava uns 500 quilos. E que parecia que era uma eternidade o tempo que ela tinha que decidir se levantava a mão ou não. Mas por causa da palavra de Deus, ela tomou uma decisão. Lembram das 3 decisões que a gente tem que tomar quando a gente perdoa alguém? Porque perdão não é uma emoção, é uma decisão. É não levantar ofensa diante de Deus. Não levantar ofensa diante dos outros. Não levantar ofensa para si mesmo. E então naquela hora ela decidiu fazer exatamente isso. Perdoar. Estendeu a mão. E segurou na mão daquele homem. E ela disse assim: você pode não crer nisso, mas o Espírito de Deus invadiu o meu coração naquela hora. Me parecia que havia uma energia de Deus na minha mão e na mão daquele homem. Porque Deus, o Deus da restauração, estava promovendo restauração no meu coração e no coração daquele homem. Nessa noite eu queria desafiar você a fazer uma coisa que Deus espera de você e que não é fácil que a gente faça, que é perdoar. E eu queria dar uma dica de como você pode perdoar pessoas. Há muitas pessoas que desejam perdoar, mas não conseguem. Vivem presas, amarradas à ofensa e ao ofensor. Por isso eu gostaria de dar algumas dicas de como perdoar. A primeira coisa que eu diria para você é: faça uma lista das ofensas que machucam o teu coração. Escreve, bota no papel, visualiza. Depois, naturalmente, essas ofensas, não é, vão vir acompanhadas de nomes de pessoas. Depois faça uma segunda lista. Quais são as suas ofensas para com essa pessoa? Porque, querido, se você está vivendo amargura, você já falou tão mal desse cara, você já desejou as desgraças do mundo, escreve também do outro lado, porque o teu pai disse que você não faz isso com o seu irmão. Sabe, a gente começa a mudar de perspectiva quando a gente coloca essas duas listas. Opa, eu não estava percebendo isso. Terceira coisa que você vai fazer, naquela hora que você estiver sozinho com Deus, com essas duas listas, você vai pedir perdão a Deus pelos seus pecados. E vai entregar a Deus o direito de executar qualquer punição ou retribuição do mal que lhe foi feito por aquela pessoa. E você vai pedir que o perdão, que um dia que você recebeu do Senhor, seja motivação para você poder seguir a tua vida daqui para frente. Quarta coisa que você vai fazer: faça um compromisso com Deus, de jamais, a partir dessa data, levantar ofensa perante Deus sobre essa pessoa, perante os outros a respeito dessa pessoa,
nem para você mesmo. Quinta coisa, vai ser mais difícil. Invista na vida do ofensor conforme a sua possibilidade. Invista na vida do ofensor na medida do possível. Se você não consegue fazer nada prático, pelo menos ore pedindo a bênção de Deus na vida dessa pessoa. Sexta e última coisa que eu diria para você vencer essa luta espiritual na tua alma, a Bíblia diz assim: em tudo dai graças. Você vai agradecer a Deus. Porque mesmo as coisas ruins, elas podem ser transformadas em dádivas divinas na nossa vida. Então você vai agradecer porque Deus continua no controle. E Ele vai continuar cuidando da sua vida. 6 passos. A grande tentação, eu sei porque eu já vivi isso. Vivi com marcas da minha vida, de família, de problema com o pai, com o irmão, com mãe, com isso, com aquilo. Problemas com igreja, com líderes. Coisas que aconteceram que eu tinha vontade até de abandonar a igreja. Estou falando sério. Mas eu aprendi uma coisa tremenda com Deus. Que perdão é uma decisão. E que eu posso ser livre e não ficar doente. E deixar o papai cuidar do que ele tem que cuidar. E eu não sei como ele vai cuidar, mas do jeito que ele cuida é o melhor jeito de cuidar. Tanto de mim, quanto dos outros. Porque ele ama. Ele ama você, mas ama aquela pessoa também. Como um pai que tem que repreender o seu filho, não faz para destruir um filho. Faz para construir algo de valor na vida dessa pessoa.